Bom, gente, primeiro pedidinho do dia desta segunda-feira, depois de momentos de loja fechada. Estamos aí, ó. Caseirinho de cenoura, tá? Agora às 3h02. Vamos montar esse pedido. E saíram dois de uma vez, tá? Vou pedir aqui, ó, para imprimir o segundo. E olha qual vai ser, gente. A torta de limão, tamanho família. Primeira aí, ó, da nossa loja. Vamos montar ela também. E é isso, ó. Já temos dois pedidinhos hoje, dia 8 de dezembro de 2025.
Bom, gente, mais um pedidinho saindo aqui nesta segunda-feira. Agora são 3h48 e é, ó, uma surpresinha de uva e um bolo de ninho com morangos. E, ó, esse é preparo prioritário, tá? Entrega rápida. Então, bora montar rapidinho, porque geralmente os motoboys chegam bem rápidos quando o cliente paga por essa entrega mais rápida, tá bom? Bora lá montar. Mais um pedidinho saindo agora nesta segunda-feira. E, ó, agora são 9h47, tá? E é um bolo Choco Nutella, tá bom? Ó, só pra vocês entenderem como que tá hoje a segunda-feira, ó. A entrega prevista tá pras 10h53, quer dizer, tá quase 1 hora aí de entrega, tá, gente? Então, tá demorando para poder fazer as entregas e pode ser que por isso que não estejam saindo tantos pedidos, né? Porque o tempo de entrega tá muito grande. Mas é isso, bora lá montar este bolo de Choco Nutella.
Primeiro pedidinho aqui, ó, desta terça-feira, dia 9 de dezembro. Agora são 2h28 e estamos aqui, ó, para vender um Supreme da Especialista. Bora lá montar este copo da felicidade comigo. Segundo pedidinho saindo aqui, gente, nesta terça-feira. É mais um Supreme da Especialista, tá? A gente ainda tá com aquele pedido, ó. Tá aqui ainda guardando o motoboy, tá? Hoje tá garoando, né? Não é uma chuva tão forte, mas tá garoando, tá? Tá bem molhado. E a gente tem alguns momentos em que a loja fica com a área reduzida, em alguns momentos loja aberta, tá? Nesses momentos em que a loja ficou aberta, saíram esses pedidos. Esse daqui, ó, tem entrega prevista às 3h04, mas, ó, eu já tô aqui em atendimento com o iFood, ó, já mudou, tá vendo, ó, para 3h13. Só que os pedidos, eles são um perto do outro, tá? Então, eu já vou deixar os dois prontos, porque eu imagino que o motoboy que vir retirar esse daqui, ele vai vir retirar os dois. Então, eu já vou deixar pronto, apesar de saber, ó, que já tá um tempinho aqui esperando. Ó, falei pra vocês, né, que o entregador ia retirar os dois, e realmente, tá? Tava começando a montar o copo e o entregador chegou. Então, deixa eu montar aqui a embalagem rapidinho, para eu já liberar esses dois pedidos. Gente, estamos aqui nesta terça-feira e assim, saíram 3 pedidos até agora. 2 vocês viram ali, né, eu montando, e saiu faz quase 40, 50 minutos o terceiro. E tô até agora esperando o motoboy. Tá chovendo, não é uma chuva assim muito forte, mas está chovendo. Não é uma garoa, é uma chuva.
E a loja fica aberta, aí a loja fica em área reduzida, fica oscilando. Na hora em que tá aberta, aparece ali alguns pedidos, tá? E a gente tá aí nessa saga de fazer as entregas. E eu aproveitei para sentar um pouco aqui na sala, tô editando vídeo, vou gravar agora também perguntinhas e comentários com vocês, porque tem muita coisa, né, desde a última vez que a gente fez o perguntinhas e comentários, então é legal a gente dar uma atualizada nas dúvidas de vocês. Postei ali alguns vídeos que teve dúvidas também, teve comentários legais, enfim, quero conversar um pouco com vocês. E aí, sentei aqui para assistir um pouco de tudo, tá? Já assisti o Fê, já assisti a Edielen, já assisti a Fran, já assisti a Vanessa, já assisti a Jana. E esses vocês já sabem, né? Já assisti a Rayane também. E tô assistindo uma maravilhosa que sempre comenta aqui e ela falou para mim que tem uma receita de rabanada. Que ela falou, Gabi, assiste que tem no meu canal. Pois é, estou eu aqui, ó, assistindo a receita de rabanada dela, me deliciando, porque eu amo rabanada. Ó, tá aqui, ó. Tô aqui assistindo, deixei aqui no sem som, né, pra gente poder falar. E tá aqui, ó, ela com a rabanada dela maravilhosa, tá? Zana, sua linda, meu, começa a gravar vídeo, por favor, tá? Porque eu vi que já faz um tempo que você não grava. Sua voz é uma delícia de ouvir, esse sotaque carioquês maravilhoso. Sei por que você não tá gravando seus vídeos, tá? Então, já aproveita e já pega agora o seu celular e grava agora o que você tá fazendo. E posta pra gente ver. Combinado? Ó, vou ficar aguardando o seu vídeo aqui. Assim que você gravar e postar, avisa aqui pra gente. Bom, já ganhou uma inscrita, você sabe, né? Que eu já tava inscrita, só não tinha ainda sentado pra parar pra assistir o seu canal, tá certo? Bom, então, enquanto eu tô aqui esperando vir motoboy, vamos lá pra gente gravar o Perguntinhas e Comentários. Bom, gente, vou agora responder algumas perguntinhas, comentar alguns comentários de vocês. Muita gente falando da cor do meu cabelo. Obrigada, gente. Não achei que ia agradar tanto, mas olha, vou ser sincera, viu? Eu gostei muito mais dele assim, nessa cor escura, do que aquele intermediário, né? Acho que eu sou muito extremo, ou muito claro, ou muito escuro. Gostei realmente bastante dessa cor. E ó, comprei a tinta lá no Atacadão, tá? Uma Coriton número 4. E eu adorei a cobertura, até agora não desbotou, tô lavando bastante, não desbotou. Gostei bastante, viu? Obrigada pelo carinho de todos vocês aí que elogiaram aí minha cor nova de cabelo. Aí aqui a Fran comentou, né, no vídeo que eu tava fazendo as últimas compras lá no Atacadão. Gabi, sua linda, vendo você nesse Atacadão, lembrei que fazia minha despesa do mês nele. Sempre foi tranquilo, sem muita gente, eu adorava. Já disse do cabelo e agora vou falar da pele. Deu diferença sim, viu? Ficou ótima. E com cabelo escuro deu mais destaque. Beijo, ótimas vendas pra você. Pra você também, minha linda. Obrigada pelo carinho de estar aqui. E sim, tô gostando bastante, tá? Depois que acabar aqui o perguntinhas e comentários, eu vou mostrar os cremes que eu estou usando da Creme pra vocês. Eu comecei a passar no domingo, tá? Então hoje é terça-feira, né? Tem pouco tempo, mas eu tô gostando porque tá deixando a pele sequinha, não deixa a pele oleosa. A minha pele já não é oleosa, né? A da Maria Clara é muito oleosa, a minha não é oleosa. Mas eu tô gostando porque às vezes a gente passa alguns cremes e deixa realmente a pele mais pesada, né? Mais oleosa. E não é o caso desses. Depois eu mostro pra vocês a rotina aí que eu estou fazendo. Tem manchinha aqui que é da acne que eu estava. Ó, dá pra ver bastante aqui, tá vendo? A marca ainda do melasma. Mas eu também acho que deu uma clareada, Fran. Obrigada, viu, pelo carinho, minha linda. Um beijo pra você e boas vendas pra você também. Aí a Tatiana Vaz, a Tati sempre tá aqui, né, Tati? Ela coloca aqui, ó, amo a minha Saro. É a panela mexedora, é a marca da panela mexedora. Já tenho há uns 4 anos, nunca deu problema. Ô, Tati, eu gosto muito dela também, tá? Eu tive, na primeira temporada,
uma outra marca que era muito bacana. E como eu respondi para você, né, aqui no YouTube, vou responder aqui também. Eu adoro ela também, nunca me deu problema. A única coisa é na hora de tirar a pá misturadora, né, embaixo, que você tem que desparafusar e tirar. Eu fico um pouco irritada com isso, porque a outra era encaixe, então eu girava e desencaixava, era muito mais fácil para tirar. Essa você tem que levantar, e aí às vezes a pá misturadora tá com brigadeiro, ou você tem que tentar tirar enquanto ainda tá lá na panela, às vezes você meleca a mão, enfim. Eu ainda não tive um jeito certo de falar, não, vou fazer assim que me facilita. Só nessa parte, tá? Porque na outra parte também é muito legal. A panela em si é bem mais leve do que a outra que eu tinha. Então, assim, eu gostei muito dela, estou usando, tô adorando. A única parte que me deixa mesmo, assim, irritada é na hora de tirar a pá misturadora, que tem que desparafusar a parte ali onde fica, né, o motor. Fica o motor, aí a gente encaixa a pá misturadora que fica girando. Essa parte que fica girando, ela é parafusada. E aí, na hora da gente tirar esses parafusos que me irritam um pouco. E às vezes a gente quer tirar, tá quente ainda, enfim. Mas, ok, é ok. Mas eu achava a outra mais fácil, nesse sentido. Tá certo? Um beijo pra você, minha linda. Aí tem a Inês Goulart, ela coloca aqui que sentiu a minha falta. Eu acho que é porque os vídeos, né, fica às vezes 2 dias sem postar. E aí ela coloca, abri minha loja dia 3 de dezembro e tô ansiosa para o primeiro pedido. Como você fala, sua pele ficou linda, como você disse, está brilhando. Sucesso! Ela é de São José, Santa Catarina. Uau, que legal! Deve ser lindo aí, hein, Inês? Sim, vai sair o primeiro pedidinho. Avisa aqui pra gente quando sair, né? Provavelmente já deve ter saído. Eu espero que já deve ter saído. E aí você comemora primeiro pedidinho do dia ou primeiro pedidinho da loja pra gente poder trazer energias boas. Eu espero que já tenha saído. Avisa aqui a gente se já saiu. E sim, né? Acabei falando da pele, tô adorando. Vamos ver como que vai ser aí conforme passam os dias. Um beijo, minha linda. Boas vendas pra você. Obrigada por estar aqui, tá bom? Aí a Vanessa coloca que chegou aqui para mais um vlog. A Elisângela Bess também, ó. Adoro os seus vídeos. A Alessandra, ela, como fico feliz quando você posta vídeo novo. Meninas, obrigada pelo carinho, tá? Vocês não sabem a alegria que eu tenho quando eu tô lendo o comentário de vocês, viu? Um beijo. Aí a Regiane Luperini, a Rê, que é aqui de Santo André. Ela também tem delivery, ela é aqui de Santo André. Ela coloca que tá tendo dificuldade também por falta de motoboy. E ela coloca assim, ó. Eu reduzi o horário de fechamento da minha loja para 10h30 exatamente por falta de motoboys. E aí ela fala que é 10h24, ela está com pedido desde as 9h12 e nada de motoboy. Tive um assim ontem, era quase 11 horas, era 10h59, tô com um pedido. Era um brownie de Nutella com uma Coca-Cola e um morango adicional. Aí fui, montei e cadê vir motoboy? Deu meia-noite, nada de motoboy. Estava previsto para meia-noite e 27. Aí a cliente me chamou no chat. Ainda não vai vir, porque assim, a gente coloca pronto, mas o cliente ele não vê que está pronto. Ele vê que está em preparo. Então, isso também prejudica um pouco a loja em si para o cliente, porque ele acha que a gente está enrolando para montar o pedido dele e o pedido dele está pronto há horas. No meu caso, era há horas, né? E aí, enfim, aí expliquei para ela, falei, olha, Fernanda é o nome dela, olha, Fê, seu pedido tá pronto há muito tempo, mas realmente os motoboys, eles não estão disponíveis. Começou a chover também ontem à noite, isso também foi um problema. E aí eu falei, mas tá difícil alocar motoboy, vamos aguardar. Ela, não posso cancelar? Eu falei, eu acho que você só vai poder cancelar quando ele estiver em atraso, só depois da 00h30. E realmente foi o que aconteceu. Aí eu pedi pra ela me chamar lá pelo Insta, porque eu não quis passar telefone, não quis passar nada. Ela me chamou pelo Insta, ela falou, olha, se eu arranjar um Uber Moto e te fazer o Pix, você me manda? Eu falei, claro, mando sim. E cadê que ela achou o Uber Moto, gente? Era 1h30 da manhã, eu ainda enrolada com essa cliente. Aí eu falei, olha, Fê, infelizmente eu não consigo mais esperar.
Me desculpa, mas infelizmente hoje tá difícil de entregador. Os moto-ubers também aceitavam a corrida dela e aí cancelavam. Enfim, foi um problema. Ontem eu fui dormir muito tarde por conta disso. E tá cada vez mais difícil os motoboys nesse horário da noite. E não só no horário da noite. Hoje é um dia que vocês estão acompanhando aqui. Eu acabei de entregar o pedido que foi feito há 1h30 atrás. Então, assim, a cliente pediu, era 4h20. O motoboy veio pegar agora 5h50. Olha isso. E a cliente me chamou pelo chat. Ai, o meu pedido tá pronto? Eu falei, olha, seu pedido está pronto há um tempo, mas não tem motoboy alocado. Para retirada, a gente utiliza os motoboys do iFood, enfim. A gente tem que explicar a mesma história sempre. E está ficando chato, né? Eu não sei como é que vai acontecer, gente, para resolver esse problema. Não sei se o iFood vai ter que tirar ali o escorpião do bolso, bancar um pouco mais aí as corridas desses motoboys, para que eles venham fazer as corridas. Ou assim, né, dá uma prioridade para nossa loja, porque o que eu ouço também é que os motoboys dão prioridade para as lojas exclusivas de iFood, tá? Então, é aquelas megas lojas, né? Burger King, McDonald's, só loja grande. E aí os motoboys, eles ficam somente alocados para atender o pedido dessas lojas. E a gente que é pequeno fica aqui sofrendo. Infelizmente, eu ouço bastante sobre isso. E aqui eu estou tendo essa dificuldade nos dias de chuva, em horários após as 21 horas. A gente está tendo muito problema. E é isso, Rê. Tô pensando também nesse sentido de ter que fechar a loja um pouquinho antes. Porque ontem era quase 2 horas da manhã a hora que eu fui dormir. Difícil, viu? Rê, minha linda, um beijo para você. Boas vendas, viu? Aí a Débora Francini, ela coloca aqui, Gabi, seu pedido mínimo é R$15? Sim, no iFood meu pedido mínimo é de R$15, tá? Tem pouquíssimas coisas menos de R$15 e hoje eu acho que eu tenho só a tortinha de limão que é R$16,99. E aí o resto é tudo pra cima de 18. E aí tem os brigadeirinhos que é R$11,99. Mas aí para o cliente pedir, vai ter que pedir 2, né? Por isso que eu tirei da promoção subsidiada dos 99 centavos, R$7,99. Por quê? Porque se o cliente pede esse item, somente esse item, nesse valor, o pedido mínimo ele não é respeitado. E aí eu tenho frete ali descontado e ele não me dá lucro. Então a gente tem que entender tudo isso. Mas sim, meu pedido é R$15. Tá bom, minha linda? Um beijo! Aí a Sanlê, eu no outro vlog eu acho que eu tinha respondido como Sanie, mas lendo aqui agora com óculos, né? Porque eu acho que eu não tava com óculos ainda. Sanlê Doces, tá? Sanlê Doces, ela coloca, Gabi amada, como você fez os chocotones? Comprou pronto e recheou? Comprei pronto e recheei, tá bom, Sanlê? Eu comprei os da Balduco, aqueles pequenininhos, foi R$5,99. E aí, num outro momento que eu fui no Atacadão, não tinha mais, tá? O pequenininho da Balduco, o chocotone. E aí, eu comprei da Santa Edviges, que é delicioso, tá? Eu fiz o teste, inclusive, com ele. E, meu Deus do céu, uma delícia de panetone e de chocotone. Eu comprei os dois, tanto de chocotone, tanto de panetone. Mas na lojinha, só estou vendendo chocotone, tá? E nossa, ele recheado, ele ficou incrível, o Santa Edviges. Depois eu mostro aqui pra vocês a caixinha deles, eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês poderem ver. É maravilhoso, no Atacadão eu paguei por R$5,50, tá? E no dia que eu fui comprar as coisas daquela brincadeira que eu fiz com o Caio, eu comprei nas Americanas outros também. Achei pouca quantidade no Atacadão a última vez que eu fui. E aí peguei um pouco mais lá nas Americanas. E aí eu paguei R$5,50. Tá? Esse daqui da Santa Edviges, uma delícia, não deixa nada desejado da Balduco, e na verdade eu e o Caio a gente gostou mais dele do que do da Balduco, tá? Mas eu tenho, por enquanto eu tenho os dois para poder fazer a montagem desse mini panetone, tá bom, minha linda? Um beijo! Aí a Gislaine da Silva pergunta aqui, ó, Gabi, começando a maratonar os vídeos e tem uma confeitaria aqui há 4 meses e ela tem uma pergunta. Quando você dá o frete, você desliga a campanha inteligente? Hoje eu não trabalho com a campanha inteligente, tá? Tá ativa na minha loja somente frete grátis, tá? E agora o Hits.
mas são coisas distintas e uma coisa não atrapalha a outra. Então, eu estou somente com frete grátis. O frete grátis é para novos clientes, não é para todo mundo. É somente para novos clientes e eu estava até o mês de novembro em até 3,5 km, descontando até 9,99, mas nesse mês de dezembro eu diminuí ali a quilometragem, está até 2,5 km até 7,99, tá? De desconto aí que o cliente tem nesse frete. Então, os clientes que pagam frete até 7,99 é gratuito. Acima disso é o cliente que vai pagar ou o iFood vai ter alguma promoção lá para poder presenteá-lo. No meu caso, agora eu só estou bancando frete grátis até 7,99. Então, eu tenho a promoção do frete grátis e eu tenho as promoções subsidiadas, as que valem a pena para os meus itens, né? Para eu poder ter ali o lucro também. Tá bom, minha linda? Um beijo para você e eu espero que dê muito certo aí a sua confeitaria. Boas vendas! Aí a Sara Silva, ela coloca aqui, Gabi, você tem um vídeo explicando da precificação? Poderia me ajudar como eu precifico o copo da felicidade? Sara, estou montando com o Caio, a gente já finalizou ali, né, o esboço do vídeo pra gente poder gravar, tá? E aí provavelmente até semana que vem eu posto pra vocês. É um vídeo que é um pouquinho mais complicado, gente, porque cada um tem um jeitinho de precificar. E é o que eu falo para vocês aqui, nenhuma verdade absoluta. Mas eu também sei que tem gente que não tem ali aquela ideia de como começar, né? Como fazer uma precificação legal para o iFood. Tem muita gente que tá acostumado a vender no porta a porta, a vender para os amigos, familiares, fora de plataforma. E como que vai precificar para a plataforma, né? Como que vai colocar taxa? Como que vai precificar se eu quiser colocar uma promoção? Tudo isso a gente tem que ter noção. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês nesse vídeo. Lembrando que é como nós aqui fazemos na nossa lojinha, não é a verdade absoluta, mas eu espero que ajude muito. Tá bom, Sara? Porque assim, explicar agora por cima ou por mensagem escrita não vai rolar. Tem que ser um vídeo realmente explicando de fato desde o início para poder entender. Tá bom, minha linda? Um beijo para você e eu espero que assim que saia o vídeo seja muito útil para você. E aí, vocês colocaram muito aqui, né, no vídeo que eu e o Caio fez, né, da brincadeira lá da troca dos presentes. Gente, foi surreal, tá? Muita gente falando, caramba, vocês pensam muito iguais, até M&M's, o bis, a batata de cebola, né, que é bem específica. É isso mesmo, gente. Às vezes a gente tá no mercado e a gente olha para as prateleiras e aí a gente vai e pega a mesma coisa. A gente tem pensamentos muito parecidos, né? Já fazem aí 9 anos que a gente tá junto, mas tem gente que não tem tanta, assim, né, interação, mas a gente tem muita interação, a gente gosta, assim, de coisas muito parecidas, isso é muito bom, né? Mas na brincadeira não aguentei, tive que dar muita risada porque foi muito hilário, gente. Ó, obrigada por cada um que comentou lá, tá? Que gostou aí da brincadeira. Às vezes é legal sair um pouquinho ali da rotina, né? Do que a gente sempre faz, para não ficar um pouco mais leve, pra distrair ali um pouco, tá? Então, obrigada aí por todo mundo que assistiu o vídeo que gostou. Aí a Zen Neura, ela colocou no meu vídeo, um dos primeiros vídeos agora no retorno, que eu monto meu cardápio do iFood e o da 99. Ela colocou assim, ó: você realmente deu muita sorte, pois eu criei o cardápio no Canva com todos os detalhes e baixei nos 2 formatos, PDF e JPG. Para o cardápio online. Enviei 2 vezes. A primeira vez foi em PDF e não aprovaram. E a segunda vez enviei JPG e também não foi aprovado. Porém, quando cadastrei o cardápio físico, ou seja, tive que imprimir e tirar a foto do cardápio, ele foi aprovado. Detalhe, somente o cardápio físico foi aprovado. Mas eles não estão aproveitando o mesmo cardápio. Porém, online nem por um decreto. Essa é a única coisa que falta para que a loja comece a funcionar. Bom, acho que eu já comentei aqui pra vocês, né, que eu cancelei aquela primeira loja que eu cadastrei na 99 e eu refiz uma nova loja. E também o meu deu esse mesmo problema. Eu mandei o cardápio do iFood e eles não autorizavam, já tava mais ali de 10 dias e nada. Foi quando eu chamei no chat. E aí eu perguntei, eu falei, olha, tem dias que tá falando que vai aprovar e não aprova?
Ah, é porque eles não aceitaram o cardápio da maneira que você enviou. Tenta enviar uma foto. Aí eu imprimi, enviei a foto, passou 3 dias, eles liberaram. Então, assim, tá complicado. E depois disso, demorou mais uns 10 dias para eles liberarem para eu poder montar o cardápio lá certinho, tá? Eles liberaram para mim, se eu não me engano, foi sábado. Eu comecei a montar o cardápio ontem, tá? É bem chatinho montar o cardápio da 99. Muitas coisas é muito diferente do iFood, né? Que eu já tô muito acostumada. Para mim é muito fácil o iFood. Mas enfim, a gente vai se adaptando também, vai aprendendo. Mas está demorando mesmo. E no chat, quando eu estava falando com a atendente, ela falou que tá tendo muita demanda e é por isso que tá demorando. Então, é isso, já sabemos, tá? Espero que você tenha conseguido da mesma forma que eu consegui. Eu vou deixar a loja tudo ok, porque se um dia liberarem aqui em Mauá, né, já vai estar tudo ok. Um beijo, obrigada, viu? Aí a Rafa Santos, ela pergunta: Gabi, você não pensa em pôr algo salgado no cardápio, tipo tortinha de liquidificador? É super simples de fazer. Rafa, é super simples de fazer. A gente pensou, na primeira temporada, a gente pensou muito, gente, em colocar salgados, achar distribuidoras, não achamos. Mas eu gosto mesmo de montar os doces. Talvez se o Caio tivesse aqui no delivery, ele até pensaria em fazer alguma coisa salgada, porque ele gosta muito de preparar a comida, fazer as coisas salgadas, enfim. Eu sou dos doces, Rafa. E aí, pra fazer, tipo, produção, muita produção, eu não tenho muita paciência nessa parte salgada. Então, prefiro ficar focada nos doces por enquanto. Não posso falar nunca, né? Mas, por enquanto, eu prefiro focar nos doces. Tá bom, Rafa? Sua linda, obrigada por sempre estar aqui. Um beijo. Aí a Zana, ela me dá uma dica de embalagem para colocar os morangos. Ela até coloca aqui, né, o mini copo bolha G697. Eu vou dar uma olhada, Zana, juro para você que eu ainda não olhei, mas eu vou dar uma olhada. Mas como eu tenho aquela embalagem que já tá aqui há um tempinho, que é onde eu coloco os brigadeiros e eles saem pouco, eu acabo usando ela, tá? Mas eu vou dar uma olhada nessa que você me passou, viu, minha linda? Um beijo para você. Aí a Mari Ferrori coloca: as vendas por aqui está praticamente zerada desde que virou o mês. Tive só 3 pedidos. E aí a Merlane coloca: também só tive 3 pedidos. Esse mês já é o 3º mês que está péssimo para mim. Meninas, complicado, né? A gente vê aí altos e baixos do iFood e a gente meio que tem que entender que tem mês que não vai, gente. Tem período, na verdade, do ano, né? Tem período do ano que vai muito bem, que a gente precisa aproveitar ao máximo, mas tem período do ano que é essas quedas. E o que eu percebo pra mim aqui, eu sei que muita gente não é a realidade, porque ainda não chegou essas outras plataformas, né? 99, a Kita. Que aqui o maior problema é essa demanda de motoboy, tá? Porque a gente poderia estar vendendo muito bem se tivesse com motoboys alocados como antes, mas não é a nossa realidade hoje, e aí acaba prejudicando, fechando a loja, atrasando o pedido, enfim, tudo aí é um problema, né? Agora, de repente, para vocês que ainda não têm essa plataforma, o iFood ali tentando ao máximo, gente, fazer com que alavanque de novo, tá? Mas não é fácil. Vocês veem que aqui eu entrei na campanha do Hits, que entrou esse mês aqui na região de Mauá. Já estava em São Paulo, mas eu vi que agora, inclusive, está no aplicativo, que tem lá, né, o botãozinho Hits. Aqui não tinha disponível. Então, para você ver que ele está tentando buscar, de alguma maneira, abrir os leques para poder pegar ali mais gente, para poder abraçar mais gente. Mas o maior problema deles, eu imagino, ser logístico, porque aqui na minha região, né, que a demanda para os motoboys não tá suprindo. E aí eles estão tendo que fechar as lojas menores. Lógico, as lojas maiores é o que eu falo para vocês, eles estão dando prioridade. E aí a gente fica assim, né? Mas, olha, delivery, a gente precisa ter essa ciência. Vai ter meses de altas e de baixas e a gente tem que acostumar com isso. É claro que a gente também tem que se mexer um pouquinho, colocar algo numa promoção, entrar numa promoção específica, um frete grátis, uma campanha inteligente para ver se dá um engajamento. Mas é difícil.
É muito difícil, gente. Quando começa essa queda de vendas até recuperar, é tudo muito lento, né? É os altos e baixos, mas é muito lento para subida. Para queda é muito rápido, agora para subida é muito lento. Minha linda, um beijo para você, viu? Obrigado por estar aqui. Aí a Rosemary coloca aqui, que legal, Gabi, assisto também todos esses canais, né? Que bom. E aí ela coloca que o Casal Doce ela vai procurar e que ela adorou a ideia das fotos com o ChatGPT. Eu fiz isso assim que eu retornei agora com delivery, até porque antigamente não tinha o ChatGPT para me ajudar. Mas assim que eu retornei com delivery, fiz algumas fotos, principalmente dos bolos, né? Que é algo que eu montei recente, o ChatGPT me ajudou bastante. A foto, ela fica assim, muito legal. Não vou dizer que fica perfeita, óbvio que não vai ficar igual uma foto tirada nossa, não. Mas assim, para um cardápio de delivery, gente, tá ótimo. A minha aqui tem o ninho com morangos, ficou muito legal. A de limão, ficou muito legal o bolo de limão. Então eu não precisei montar esses itens. Eu montei o item principal, meio que chave, por exemplo, o bolo de ninho. E em cima do bolo de ninho eu fui montando os outros. Então foi assim, simples e me ajudou demais para eu não perder e não ficar montando, né? E a gente sabe que no início não tem saída tão grande, principalmente dos itens que a gente está colocando novo no cardápio, e aí acaba ficando. Então, eu aproveitei e fiz isso na travessa, né? Mas eu já tinha feito também nos bolos. E o que foi que me ajudou bastante, espero que ajude você também. Às vezes a gente coloca lá o que a gente quer e ele não faz exatamente do que a gente queria. Aí a gente tem que analisar o que não ficou legal pra gente poder pedir exatamente o que a gente quer. Porque eu fiz vários pedidos. Eu quero essa travessa com morangos no meio e em cima. Ele colocou, encheu de morango em cima. Eu falei, meu Deus, não. Vou colocar que eu só quero 3 morangos centralizados e morangos cortados ao meio, no meio da travessa, entre o recheio branco e o preto. E aí foi quando ele me deu aquela foto que eu achei que ficou muito legal. Mas aí a gente tem que ir brincando com o ChatGPT. Às vezes a gente erra e a máquina também não entende o que a gente está tentando passar. E aí a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai se familiarizando, tá? Mas é muito legal a utilização do ChatGPT, tá bom? Um beijo pra você, obrigada, viu? Aí a Rayane Galvão me pergunta qual é o tipo de promoção que eu estou usando no momento, né? No iFood. Frete grátis, promoções subsidiadas e agora o Hits, né? Que entrou grátis aí para eu poder fazer esse teste, tá? São essas as promoções que eu estou utilizando. Lembrando que o frete grátis eu diminuí e ele está gratuito para novos clientes até 2,5 km. Tá bom, Rai? Um beijo para você. Aí a Gislaine, ela coloca uma outra pergunta aqui, ó. Eu estava vendo vídeo de vocês, do casal antigo, onde você fala da estratégia dos combos com Coca-Cola. Que você, à noite, assim que a loja fechava, fazia uma substituição da foto e da descrição. Você ainda faz isso? Gi, eu não faço mais, mas no primeiro mês eu fiz, tá? Eu mudei os combos com Coca-Cola porque era ali a categoria menos visível de pedidos. Então, o que que eu fazia? Eu tirava um item, eu excluía um item e eu cadastrava um novo item, tá? E eu fiz isso por um mês inteiro. E eu não sei, mas é que eu acho que quando a gente vai colocar alguma coisa no cardápio, parece que o iFood percebe que a gente tá mexendo. E no início a gente quer ter relevância. Eu sei que muita gente comenta, e isso é fato, é verdade, que a gente pode excluir o item do cardápio, porque senão a gente perde a relevância desse item. Mas eu estava no início, não tinha relevância nenhuma daquele item, porque não tive pedidos daquele item, não tive nada. Então, por isso que eu excluía o item e eu cadastrava de novo um novo item. Então, todo dia eu fiz isso durante o primeiro mês da loja, agora na nova temporada. Hoje eu não faço mais, porque eu percebo que os pedidos eles já estão rodando e já tem uma relevância legal na plataforma. Mas bem no comecinho eu fiz sim, tá bom, minha linda? Um beijo pra você. E aí, muita gente falando, né, daquele vídeo que eu postei ontem, da loja fechada, né, que não tinha nem a opção da área restrita, era fechada. Aí a Fabi coloca aqui, ó, apareceu uma nuvem no céu, aqui a loja já fechou. Ou fica a área reduzida. O dia todo é um fiasco. À noite deu uma salvada.
É, Fabi, aqui ontem foi o dia todo, tá? E hoje tá se repetindo. E pelo jeito vai ser a semana toda, porque aqui é a previsão de chuva a semana inteira. Então, oremos. Aí a Fabi também, só que é a Fabi de Moura, né? A que perguntou antes era a Fabi da Silva e agora é a Fabi de Moura, que também é de Moura Silva. Ela coloca que não tá fácil e não tá mesmo. A gente depender dos motoboys pra demanda do iFood tá difícil. Aí a Mari Ferrotti também coloca: a minha loja fecha toda hora e nem precisa de chuva. O iFood fecha toda hora por falta do motoboy. Tem uma loja de açaí e uma de doces. E praticamente todos os dias o iFood fecha as lojas pelo menos 2 vezes por dia por falta de motoboy. Tá complicado. É, Mari, é uma realidade que veio pra ficar, parece, tá? Porque eu já falei pra vocês que na primeira temporada eu não tinha problema com motoboy, a não ser que a chuva fosse assim muito grande, o estrago muito grande na cidade, risco ali pra eles, mas uma chuvinha igual tava agora, às vezes eram dias que eu mais vendia. E agora tá nessa, loja fechada, com restrição, tá complicado. Aí a Alê falando o que é a planilha do vídeo novo que eu subi hoje. Alessandra 2114. Alê, um esboço de planilha, tá? A gente não tem ideia de vender a planilha, não é essa a ideia. A gente quer mostrar para vocês como que a gente pode montar uma estratégia legal para que a gente entenda se a gente tá ganhando ou se a gente tá perdendo dinheiro, tá? Mas no vídeo da precificação, a gente vai falar um pouquinho sobre ela e como você pode, de repente, montar ou até mesmo fazer ali na ponta do lápis algo parecido para vocês poderem entender, tá? E quem sabe, né, num momento eu consiga liberar aqui para vocês, tá? Mas é um esboço ainda de planilha, né? Obrigada pelo carinho, viu, Ale? Aí o Fê coloca: obrigada por me assistir, me sinto chique quando o pessoal me assiste pela TV. Morro de vergonha também, porque eu falo cada coisa às vezes. Mas isso que é legal do seu canal, Fê, a gente dá risada da sua espontaneidade. É você está sendo você, você não tá inventando um personagem. É você, e é incrível. Você fala o que tá no teu coração, o que você tá sentindo. E eu adoro, tá? Eu adoro. Eu fiquei muito feliz mesmo das suas conquistas, porque a gente sabe o quanto a gente luta e trabalha pra gente conquistar. Então, obrigada pelo carinho, pelo comentário. E eu também me sinto chique de vocês me assistindo. Ai, eu adoro. Um beijo pra você. Aí a Fabi da Silva Rigueto, ela coloca que a travessa de morangos é muito difícil de trabalhar. Tem que cortar somente no meio ou no máximo em 4 pedaços, pois pela quantidade de morangos ele sora muito rápido se cortar pequeno. E aí fica aguado em pouco tempo. O brigadeiro fica esbranquiçado e molenga. Enfim, é uma luta. Mas que ficou linda as travessas. Fabi, sim, eu fiquei imaginando isso quando você falou. Eu falei, não vou poder cortar pequenininho igual eu faço nos copos da felicidade. E, enfim, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver como que quando sair a primeira travessa, porque aí vai ser a primeira vez que eu vou montar, né? Mas espero que dê tudo certo. E obrigada que você falou que ficou bonita as travessas. Eu peguei a ideia muito da Fran, tá? A Fran foi montando lá as dela, eu fui anotando, eu falei, acho que eu vou fazer assim. E eu achei que ficaram muito, muito lindas também. Mas a ideia é da Fran. Eu achei lindas as travessas dela e aí eu repliquei. Um beijo, viu, Fabi? Gente, ontem eu tava aqui gravando, né, perguntas e comentários pra vocês e acabou a bateria do celular, aí depois acabou a memória, enfim. Mas eu já tava finalizando, né, e quero agradecer todo mundo que deixa aí as mensagens, que apoia bastante, né, toda a trajetória do canal, da nossa empreitada aqui, né, fazendo de tudo um pouco pra gente poder empreender em casa, ter a tranquilidade de estar na nossa casa, ter o salário, ter uma graninha pra gente poder manter, né, os custos, que não é fácil, né, os nossos custos de vida. Enfim, tamo aí, tamo junto e eu agradeço muito todo mundo aí, todo o carinho de vocês, tá? Hoje tá um vento muito forte, tá? Aqui eu já vou até fechar essa janela, desde muito cedo, né? Na verdade, desde madrugada tá muito forte. Quero só fazer uma atualização para vocês. Ontem eu fechei a loja às 10 horas da noite, porque não tinha entregador e a gente tava no amarelinho.
Eu falei, meu Deus do céu, a gente teve um pedido umas 8 horas da noite e ele só foi ser entregue 10 para as 10 da noite. E aí eu falei, já pensou, sai um pedido agora às 10 horas, só vai ser entregue meia-noite ou depois. Achei melhor fechar. Aproveitei, lavei o cabelo, enfim, descansei um pouco porque eu tinha realmente dormido muito tarde, né? Da segunda para terça. E é isso, tá? Daqui a pouquinho o delivery abre e aí a gente vai ver como que vai ser mais um dia. Tô aqui na edição do vídeo e para postar, né, esses 3 dias para vocês amanhã, então eu já vou montando e aí tudo que vai acontecendo no dia de hoje, né, que é a quarta-feira, eu monto à noite para poder postar para vocês já amanhã. E essa vai ser a nossa rotina aí do dia, tá? Já passei os cremes, já passei protetor solar e mais tarde eu mostro os cremes pra vocês que ontem não consegui, né? Memória cheia aí do celular, tá difícil. Mas hoje eu vou lembrar, já deixei eles separadinhos ali pra mostrar pra vocês mais tarde. Gente, ó, estamos aqui nesta quarta-feira já com 2 pedidos prontos, tá? Esse daqui foi agendado. E aí, agendou agora para o meio-dia. E esse daqui, enquanto eu tava fazendo esse, também acabou de sair, tá? Tá um vento muito forte hoje. Nossa, muito forte mesmo. E tô aqui aguardando o motoboy para vir retirar. Vamos ver se hoje os motoboys vêm antes, né? Porque não está chovendo. Mas o vento tá, assim, absurdo. Bom, gente, falei pra vocês que eu ia, né, comentar um pouquinho dos cremes que eu comprei pro rosto. Falei pra vocês que eu tava bem incomodada, né, com as manchinhas do meu rosto. E a gente precisa buscar alternativas, né? Então, eu comprei esse kit da Creme, que é um kit firmador, clareador, tá? Esses 3. E o protetor solar, tá? Esse protetor solar aqui, ele é incrível. É o protetor solar da Eucerin. Eu tava com muita dúvida de qual protetor solar comprar. Porém, gente, esse aqui eu já usei, inclusive com o tratamento de melasma, que é maravilhoso. Mas ele é mais carinho. Então, eu peguei só o protetor solar, que não é tão caro. E peguei todos esses aqui da Cream, porque ele não é somente para clarear, ele é para firmar também a pele, ele é uma anti-idade. No da Eucerin que eu usava antes, ele era só para pigmentar, né? Só para tirar o pigmento, né? Para antipigmentar. Então, eu preferi pegar esse da Cream e tô usando desde domingo, tá? Como é que eu tô usando? Esse aqui que é o anti-idade de manhã e à noite, tá? Que ele é uma hidratação. E esse daqui, ele é o clareador, que é um vitamina C que eu uso de manhã, tá? Então, eu uso esse, depois eu hidrato, depois protetor solar. À noite, eu lavo o rosto, tudo isso com o rosto já lavado, tá? Aí, esse daqui eu passo à noite e um dia sim, um dia não, eu passo esse daqui, que é o do retinol, tá? Então, esse, por enquanto, eu tô alternando as noites pra pele poder se adaptar. Agora, esses aqui eu passo todos os dias. Então, vitamina C e o hidratante de manhã, depois protetor solar. E à noite, depois que lava o rosto, né, passo o hidratante e noite sim, noite não, eu passo o ácido. Vamos ver o que vai dar, gente. Por enquanto, eu tô gostando bastante. É claro que ainda não tem resultado, né, porque eu comecei no domingo. Mas aos pouquinhos a gente vai descobrindo.
Bom, gente, então tô aqui para fazer o fechamento para vocês, né, de segunda, terça e quarta-feira. A gente sabe que foi complicadinho, pelo menos aqui, né, esse começo de semana. Me contem como que foi aí para vocês. Aqui, por conta da chuva, a gente não teve loja aberta o tempo todo, muito tempo fechada, muito tempo com área restrita, enfim, bem complicado. À noite, então, piorou, né? Que às vezes a gente tem vendas à noite e faz diferença pro todo da loja. Mas é isso, né? Continuamos aqui na quinta-feira, e aí vocês vão assistir o vlog de quinta e de sexta-feira no sábado. Vamos para a telinha do iFood para eu mostrar o desempenho desses 3 dias para vocês? Bora lá, telinha do iFood. Bom, gente, tô aqui na telinha do iFood mostrando para vocês, tá? E a gente já tem aqui valores de total de vendas. Foram 15 vendas aí nesses 3 dias. Total das vendas de R$ 569,24. Um ticket médio de R$ 37,95. A gente sabe que não é o ticket médio dos sonhos, né? E novos clientes 10. Significa que a gente teve 5 clientes recorrentes, né? Então a gente sabe aí que esses 5 clientes ajudam muito, porque eu sempre repito aqui para vocês, esses novos clientes, eles têm o frete grátis, mas cliente recorrente, ele não tem. O nosso frete grátis é só na primeira compra. E isso, quando a gente tem um cliente recorrente, faz muita diferença, porque a gente sabe que aquele valor do frete não é descontado para a loja, tá? Então a gente teve aí um ticket médio, não foi péssimo, mas não é dos melhores, né? E a gente tem essa recorrência aí que ajuda bastante. Vamos lá ver o resuminho dos dias, né? Para vocês poderem ver em comparação à semana passada. Então, a gente teve aqui, ó, segunda-feira com 5 pedidos. E a segunda-feira passada tivemos 14. Então, diminuiu bastante, né, o número de pedidos. Na terça-feira, aumentou um pouquinho em relação à semana passada. Tivemos 7 pedidos. Mas assim, né, gente? 5 para 7 foi um acréscimo bem pequeno, né? E a gente teve ontem somente 3 pedidos, gente. A loja, depois ali de umas 7 horas, ficou por área reduzida e ontem não estava chovendo, tá? Então a gente tem ali uma queda brusca de motoboys trabalhando para a plataforma, atrapalha muito o nosso desempenho, atrapalha muito ali a evolução da loja, porque quando não tem a logística da entrega, automaticamente a gente não tem o que fazer, né? Porque a gente não tem como fazer a venda. Ontem, inclusive, era 10 horas da noite, uma cliente me chamou no WhatsApp, perguntando se a gente já tinha encerrado, né, o dia. E aí eu falei que ainda não, a gente fica até as 11, porém, pelo iFood, a gente já estava com a loja fechada há um tempo, por não ter motoboy. Eles restringem a área para compras até 500 metros, né? Ontem estava até 500 metros. E no caso dela, que é uma compra mais distante, a loja aparece como fechada. E aí, depois das 10, só aparece agendamento para o próximo dia, porque o agendamento é sempre 1 hora a mais, ou até um pouco mais. E aí, como ia ultrapassar as 11 horas, já não tinha a opção de agendar para ontem, né? Aí teria que agendar para hoje. E aí a pessoa não tem como, né? Ela quer o doce no mesmo dia. Enfim, aí a gente conversou se ela queria pegar ou não, né? Pelo Moto Uber, e aí acabou que não deu certo. Mas se a plataforma tivesse aberta, a gente tinha com certeza finalizado mais uma venda. Mas ontem foram 3 vendas aí no dia. E é claro, né? Isso é muito triste pro faturamento inicial aí da loja. É o 3º mês fechado, né? Que a gente tá agora no mês de dezembro. A gente tá com o valor total ali, metade do que a gente já tinha faturado no mês de novembro. E é isso. Dezembro a gente meio que já tinha uma ciência que não ia ser espetacular igual tava vindo os outros meses. Espetacular que eu digo, gente, na nossa realidade, tá? Uma loja nova, a gente abriu do zero de novo. Então, até a gente poder ter uma maturidade, a loja demora. Então, tudo que eu mostro aqui para vocês é um início, né, de projeto. Tudo que está no início é mais difícil. Tudo que está no início a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Muitas vezes abrir mão de um faturamento maior para a gente poder trazer clientes, né? Então, é sempre difícil. E eu sempre falo que a nossa verdade aqui não é absoluta.
é o que dá certo na nossa ideia para que a gente consiga fazer com que a loja flua aos pouquinhos, mas que a gente tenha ali uma relevância na plataforma. E é isso, a gente é refém, né? Quando a gente tem entrega parceira, a gente fica refém da plataforma. Eu, no meu caso, só tenho a plataforma do iFood, então eu fico refém do iFood. E aí a gente fica esperando acontecer esse equilíbrio de plataformas, né? 99, Kita, iFood, entender como que vai ser a logística deles, se eles vão aumentar em questão de taxa para motoboy, para não ter esse problema de falta de motoboy. Porque eu sempre bato aqui na tecla, se a outra plataforma está pagando mais, eles vão utilizar só outra plataforma, gente, não adianta. E não adianta a gente reclamar também, porque se fosse no nosso caso, a gente faria a mesma coisa. Então, fica difícil, né? Mas vamos seguindo. Dezembro a gente sabe que é um pouco mais complicado, essa questão de vendas. Pelo que eu vejo vocês comentarem, agora no final do ano vocês também estão tendo quedas, né? Em questão de faturamento. E a gente precisa ter paciência, porque ainda mais a minha loja que é nova, até engatilhar, até passar por todas essas turbulências externas, internas, para a gente poder alcançar aí margens e voos maiores, digamos assim. Não é isso? Bom, gente, esse foi o resuminho aí de segunda, terça e quarta-feira do delivery. Eu espero que vocês tenham tido vendas melhores que a minha. E depois comenta aí para ver como que foi. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigada. Eu mostro aqui a minha singela operação de delivery dentro da minha casa, onde eu estou no meu 3º mês de delivery aberto e estou mostrando tudo que acontece aqui para vocês. E você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito do canal? Então agora é a hora. Aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho, porque quando sobe vídeo novo você é notificado. Não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar também se der. Deixa lá pelo menos um coraçãozinho e o botão hypar, hein? Porque é muito importante para novas pessoas que não conhecem o canal ter a oportunidade de conhecer. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo do canal. Tchau!